E eu acho que justamente encaixando e fazendo um excelente gancho com essa questão da mobilização social, eu vou chamar aqui a Silvana Bahia, que é diretora do programa OLAB, que é uma organização focada na inovação social, tecnologia e diversidade, e ela está à frente do Preta Lab, que é dentro do OLAB, não é isso? Um programa associado a estimular mulheres negras e indígenas no envolvimento com as tecnologias. Ela é integrante do grupo de pesquisa de políticas e economia da informação e comunicação no programa de pós-graduação em comunicação da UFRJ. Em 2017, ela recebeu o prêmio da Cultura Digital e Inovação Social e Tecnologia do Centro Cultural do Banco do Brasil. Com vocês, Silvana Bahia. Oi, gente, boa tarde. Acho que eu vou ficar sentada também. Vou imitar aqui o professor Álvaro. Bom, eu queria falar um pouco, assim, mais para depois a gente abrir o debate, mas falar um pouco como a gente tem pensado a mobilização, tecnologia, diversidade, inovação dentro do OLAB, né? Como bem disse o Sérgio, a gente é uma organização social que tem um foco em trabalhar para mais diversidade na produção de novas tecnologias. A gente nasceu em 2014 como um makerspace. Não sei se aqui todo mundo sabe o que é um makerspace, está todo mundo familiarizado com esse termo. O makerspace é um espaço de fazer, na realidade, né? Bem na tradução literal. Mas normalmente eles são equipados com essas máquinas de fabricação digital, né? Que é tipo impressora 3D, cortadora laser, que hoje em dia estão mais acessíveis, né? Pra gente. Toda vez que a gente fala makerspace, sempre me vem à cabeça uma coisa meio professor Pardal, né? Essa ideia de uma oficina de garagem, de poder experimentar. Mas a cultura maker, ela é bem por aí mesmo. Ela tem um caráter muito laboratorial, muito de experimentação, né? E isso eu acho que talvez seja uma das competências mais importantes para a gente pensar o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Onde tudo meio que passa pelo digital, mas também um mundo que a gente não tem muita certeza das coisas, né? E a única certeza que a gente tem é a incerteza. Então, aprender é fundamental. E esses espaços são espaços de experimentação, né? E o OLAB é um makerspace também, a gente fica aqui em Botafogo. E a gente trabalha com tecnologia, pensando tecnologia de várias formas, né? Que não são só as tecnologias ligadas ao digital. Para a gente, marcenaria, por exemplo, é tecnologia. Crochê é tecnologia, enfim, bordado também é tecnologia, só que o que a gente chama de... Quando a gente pensa em tecnologia, vem logo o que é digital, né? E o que a gente tem tentado fazer no nosso trabalho é aproximar o cidadão comum desse debate que cada vez mais pauta o presente e o futuro, né? Que é essa produção dessas tecnologias que a gente olha muitas vezes e parece que elas são neutras, né? E elas têm a gente não discute, né? Ah, quem produz isso? Por que isso é assim? A gente simplesmente usa as coisas, porque isso está nas nossas mãos mesmo e a gente tem que usar. E a gente produz, inclusive, muito conteúdo, né? A partir dessas novas tecnologias, mas dificilmente a gente pensa quem que está produzindo essas tecnologias que a gente usa. E por mais que a gente não se considere muito high-tech ou, enfim, alguém que não lida muito com tecnologia, mas hoje em dia todo mundo é atravessado por isso, desde o seu celular, sei lá, o dado que você gera quando você vai fazer uma compra no mercado. Então o OLAB nasce como essa pegada, né, de reunir pessoas diferentes para poder pensar a tecnologia, para poder experimentar, para poder, enfim, lidar com tecnologia e muito querendo trabalhar a ideia da diversidade, né? Eu adoro essa foto porque é um senhor que era engenheiro e tal, foi fazer um curso com a gente e ele teve muita dificuldade de enfiar uma agulha na linha. Uma linha na agulha. E eu acho que o legal de misturar gente diferente é que, de fato, as coisas vão aparecendo, né? E você vai vendo que você pode aprender outras coisas. Essa foi uma oficina que a gente fez sobre, se chama Wearables a Manifest, que é essa ideia de tecnologias vestíveis, e o que a gente pode fazer com isso, né? E ali tinham vários protestos, um fora tal, não sei o quê, lógico. Essa ideia de poder trabalhar também em eletrônica e tal, isso foi no Meca.
Bom, tudo isso, na verdade, não é muito novidade, né? O que eu acho que é novidade é essa ideia de democratização mesmo, né? Quando eu falo que um engenheiro que não conseguiu enfiar a linha na agulha, é porque a gente quer criar, a gente tem criado, né, no Lab, essa ideia de experimentar com pessoas diferentes. E aí, quando a gente está falando de diversidade, não é necessariamente uma diversidade só de gênero ou racial, que é muito o meu foco, mas é também uma diversidade etária, uma diversidade social. Como que a gente pode aprender, né, com pessoas que são diferentes da gente? A pergunta final do Álvaro é uma pergunta que eu venho me fazendo há muito tempo também. Ok, somos muito diferentes, mas o que une a gente? Qual a pauta que a gente pode encontrar que é comum para a gente seguir nessa luta, né? E aí, né, eu sempre trago a cara das pessoas, Gabi Monteiro, uma designer que trabalha com a gente também, Olá, enfim, a Martina. E trazer essas pessoas é também mostrar que foi a partir de experimentações como essas no Makerspaces, as pessoas vão criando coisas e soluções, né, para problemas comuns. E o que eu acho também muito interessante dentro dessa ideia da experimentação, da cultura maker, é você poder botar o cidadão como o potencial solucionador dos problemas, entendeu? Que não vai ser nem o Estado, mas vai ser também a pessoa, enfim, quais são as habilidades que a gente tem, como que a gente pode pensar, né, e resolver os nossos problemas. Isso daí foi um workshop de realidade virtual que a gente fez também, porque a nossa ideia é sempre que eu construir metodologias de aproximação, né? E eu vou parar aí, porque a gente sabe que quando fala tecnologia parece que é um mundo muito distante da gente, né? E lá no Lab a gente trabalha muito com essa ideia de misturar o low-tech, que é o que chamam de tecnologias baixas, com o high-tech, que eles vão chamar de tecnologia alta, né? E ver o que dá. Porque a ideia é de aproximação, então a gente precisa fazer com que pessoas que não entendem nada, que querem entender, se acheguem, né? E aí a gente vai acender LED, vai fazer um monte de coisa, mas isso na verdade é só a ponta de um iceberg, porque eu acho que no fundo mesmo a gente está querendo trabalhar ali para a autonomia das pessoas. E a tecnologia ela é só um background, na verdade. E assim, a cultura maker ela te dá isso, né? Eu falo isso por conta própria, eu sou jornalista, nunca pensei que eu pudesse programar, entender de linguagem de computador. Participei de uma oficina e comecei a programar um site e isso mudou assim a minha vida, tanto que isso tem uns 4 anos e isso me levou a estar aqui hoje, por exemplo, né? Então eu pude experimentar. E aí quando a gente fala de quem pode também experimentar essas tecnologias, né? E por que é tão importante a gente trazer essa noção de diversidade para as tecnologias, eu trouxe o exemplo do Hugo, que inclusive agora também está trabalhando com a gente no Lab. O Hugo é um menino, né, negro, de periferia, que estuda engenharia. E o Hugo sempre foi meio cientista, assim, sabe? Meio experimentador, sempre foi aquele garoto que ficava ali em casa querendo experimentar as coisas. Começou a fazer a universidade de engenharia, é um cara que saca muito de elétrica, de eletrônica. E ele também é cineasta, o Hugo. E aí, ele começou a desenvolver uns equipamentos, tipo esse que ele está segurando, que é um Steadicam, se não me engano, mas ele faz outros também, rigs, enfim, equipamentos para o audiovisual, porque são muito caros. Ele começou a desenvolver esses equipamentos barateando muito com PVC, impressora 3D e eletrônica aberta. E aí, eu acho que isso por si só é um ótimo exemplo, né, para pensar como que a gente pode de fato abrir essas caixinhas e que mais pessoas possam experimentar isso. Só que além de ter essa pegada, essa sacada de poder democratizar, o Hugo pensou uma coisa que só o Hugo poderia pensar, que é o fato de, na verdade, a maioria desses equipamentos, sei lá, tripés, steadicams, são pretos, né? E para quem mora em periferia, sabe que no contexto que a gente vive, uma furadeira pode ser confundida com uma arma de fogo. O Hugo cria os equipamentos dele de forma que seja mais parecido com um brinquedo, bem colorido, porque ele sabe que se ele chegar com alguma coisa preta na casa dele em determinado horário, ele pode ser um potencial alvo. Então, eu acho que o Hugo ele personifica essa ideia do porquê que a gente tem que ter diversidade na produção das novas tecnologias, né? E aí eu vou acelerar, esse é um dos outros equipamentos que o Hugo criou. Enfim, e aí no nosso rolê também a gente tem tentado ajudar também outros parceiros a se pensarem
não só como um lugar de exibição, por exemplo, como o Museu do Amanhã, a gente fez um ciclo de atividades lá, trazendo um pouco essa noção de ciência cidadã, né? A partir de materiais de baixo custo mesmo, oficinas para criança, coisas que a gente, quando é criança, às vezes acha que o modelo também não é tão interessante, a gente nem tem tanto interesse, mas quando você faz uma coisa mais de mão na massa, que é essa proposta, eu acho mais interessante também. Enfim, passamos pelo Museu do Amanhã, com o ciclo de oficinas, pelo INT também, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, Fab Lab Berlim, a gente faz parte também da rede de Fab Labs criada no MIT, e aí focando um pouco no trabalho que eu toco especificamente no Lab, que é a Preta Lab, né? Eu comecei a circular muito quando eu comecei meu trabalho no Lab, e geralmente eu era a única mulher nesses espaços de inovação ou de tecnologia, e mulher negra, então, aí eu era a única mesmo. E aí eu comecei a pesquisar, eu achava que, pô, já que eu estava no Lab, eu tinha que fazer alguma coisa que eu pudesse trazer pessoas parecidas comigo, pessoas que, sei lá, vieram do mesmo lugar que eu, para também participar dessas discussões. E aí comecei a fazer uma pesquisa, eu não sabia muito bem o que a gente ia fazer, comecei a pesquisar dados que dessem conta dessa interseccionalidade de gênero e raça nas tecnologias no Brasil, e não achei. E é assustador um pouco pensar isso, porque os dados, eles orientam políticas, né? E assim, ser mulher, um guarda-chuva muito grande, a gente sabe que existem várias camadas, a gente não parte do mesmo lugar. Mas achei esse dado nos Estados Unidos, em que apenas 4% das startups de tecnologia são comandadas por mulheres negras. E aí fiquei procurando no Brasil algum dado, né, que trouxesse essa interseccionalidade, mas não tinha. Mas achei esse levantamento que foi feito pela galera, um grupo da USP, da Poligen, que fala que em 10 anos, 120 anos, né, só 10 mulheres negras foram formadas pela Poli da USP. Mas assim, se a gente for pensar que há 130 a gente ainda vivia um regime escravocrata, realmente a USP talvez não pudesse ter feito mais por ela, por nós, né? Achei esse dado que só 16% de mulheres entram no curso ligado à computação e tecnologia, e aí nasceu a ideia de fazer a Preta Lab, que é, na verdade, todo mundo me pergunta, mas Sil, o que é a Preta Lab? A Preta Lab, na verdade, é uma campanha, gente, ela é um mote. E aí, dentro disso, cabe workshop, cabe oficina, palestra. A gente trabalha muito com uma ideia de formação, mas que não é uma formação linear, né? A gente não é uma universidade, a gente é um makerspace, uma organização social que mantém um makerspace. E aí a ideia de fazer a Preta Lab é estimular que outras mulheres negras e indígenas também possam olhar para essas tecnologias e para esses aparatos todos e se fazerem presentes nessa discussão, né? E aí a gente começou com duas iniciativas para começar essa ideia. Uma é o levantamento, né? A gente fez um levantamento no ano passado sobre mulheres negras na tecnologia, um levantamento bem informal, pedindo para que mulheres compartilhassem suas histórias com a gente lançou um formulário na rede, e aí nesse sentido eu acho muito interessante poder pensar a rede, e aí não estou falando apenas de redes online, mas também as redes offline, as redes de afeto, quando a gente pensa numa cidade, né? E a gente fez esse levantamento para tentar identificar quem eram as mulheres negras e indígenas que estavam lidando com tecnologia no Brasil. Agora, no dia 28, a gente vai lançar um site novo com esses dados. E aí, depois de começar a conhecer histórias muito interessantes de mulheres que estão trabalhando desde, sei lá, permacultura, que é uma grande forma de tecnologia, sei lá, mulheres que aprenderam a programar pelo YouTube, a gente achou que tinha que dar um segundo passo, que era contar a história dessas mulheres. Porque tem uma camada que ela é muito subjetiva, mas ela é muito objetiva também, né? Que é a questão das referências. E nem sempre, ainda não é, mas um dia vai ser mais, ser negro nesse país foi ser referência de alguma coisa boa. Então, a gente fez uma série de vídeos que foi dirigido pela Yasmin Tainá, que é uma grande amiga, uma cineasta também negra. E aí a gente foi contando as histórias. Essa é a Maria Rita Casagrande. Eu sempre trago a Maria porque acho que ela é um exemplo bem interessante quando a gente fala de referência, um exemplo palpável. A Maria, ela é uma das maiores programadoras que eu conheço, assim, do Brasil. Ela arrasa. Ela mora em São Paulo. Ela faz isso há mais de 15 anos, sei lá, 17, 18 anos. Ela já construiu mais de 30 sistemas, aplicativos, sites, tipo, ela já fez muita coisa dentro dessas caixinhas. Mas só tem 1 ano e pouco que ela botou no currículo dela que ela era de fato uma programadora.
E aí vocês podem me perguntar, mas Sil, nada a ver, pô, ela poderia ter feito isso antes. Só que é tão difícil também de se enxergar nesses espaços e de fato se apropriar desses lugares, né? E aí uma questão que eu sempre penso é, se a Maria Rita fosse um homem branco, que cursou engenharia, e que talvez nem tenha frequentado tanto a aula, nem tenha trabalhado muito na vida, quantos sistemas ele precisaria ter desenvolvido para se intitular um desenvolvedor, né? Enfim, questionamentos. E aí o meu recado final, né, que isso era um GIF na realidade, mas essa ideia de que o futuro ele é tecnológico, né? E eu acho que, assim como ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para o analógico. O digital ele é uma realidade. E assim, o futuro vai chegar para todo mundo, né? Independente se a gente crê ou não nessas coisas. E é muito importante que mais pessoas possam pensar esse futuro e entender melhor sobre essas questões que estão atravessando a gente o tempo inteiro. E a gente talvez não perceba tanto, né? Não tenha um olhar tão crítico para isso. Enfim, se o futuro é tech, a gente tem que trabalhar para realmente ter mais diversidade na tecnologia, onde mais pessoas possam se expressar, onde mais pessoas possam criar, porque senão a gente vai correr um risco muito grande de liberdade de expressão, onde a gente talvez não saiba muito lidar com essas coisas, né? Eu acho que a gente hoje já não sabe. Então, tudo que a gente faz também no OLAB é muito, não é de querer ter respostas para tudo, mas pelo contrário, de ter muitas questões e com poucas respostas, mas a gente está ali tentando buscar, entender e acreditando que isso a gente faz junto, né? A gente não faz isso sozinho. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvana. A Silvana, a gente entrou em contato, eu estava recentemente fazendo uma viagem pelo Brasil, eu tive a ousadia de ir de carro até Juazeiro do Norte no dia da greve dos caminhoneiros. Loucura, mas... E por acaso a gente se falou no telefone nessa volta, e já no telefone eu estava em Jatobá, no interior da Bahia, e aí a gente foi se falando pelas tecnologias que permitem essa conexão, e dali já foi surgindo muitas dessas ideias que a Silvana trouxe. E eu acho, assim, destaquei algumas coisas aqui em relação ao próprio OLAB ser um espaço de experimentação, né? E atravessado aí, ou como todos nós, atravessados pela tecnologia, e ali o foco do cidadão como agente da promoção, sobretudo, não da tecnologia, mas sobretudo da autonomia. Foi isso que chamou a atenção no que você falou, né? Esse poder enxergar as potencialidades de todos os seres humanos, que cada vez menos os sistemas educacionais, formais, permitem o crescimento dessas potencialidades, né? E, sobretudo, o foco na mulher, você falou que você era a primeira mulher no espaço de inovação e, sobretudo, a primeira mulher negra, né? E a discussão de gênero e raça e a formação do Preta Lab. Isso me lembrou o discurso de um querido geógrafo também, que eu gosto muito, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves, e que tem um discurso sobre o epistemicídio, que é uma forma de você acabar com as outras epistemes, ou seja, a forma de construção do conhecimento sendo aniquilada a partir de um modelo hegemônico de epistemologia, de conhecimento, de construção de conhecimento. E particularmente ele, juntando com o que o Álvaro estava colocando antes, afirma que o Estado Nacional é ainda esse grande projeto hegemônico de epistemicídio. Ele afirma que o projeto colonial ainda não terminou. A gente ainda está tentando acabar com outras formas de saber, particularmente no Brasil estamos falando de 350 nações indígenas, que continuam sendo dizimadas não só fisicamente, mas sobretudo nas suas epistemes, nas suas formas de saber, nos seus conhecimentos, mas a gente não precisa nem ir a uma cultura tão distinta da nossa como uma cultura indígena, mas dentro da própria cidade, dentro dos grupos sociais e da diversidade que se apresenta nesse grande complexo e aglomerado humano que é a cidade, também as formas hegemônicas de conhecimento se sobrepondo às formas menos
empoderadas de conhecimento. E a gente continua não dando ouvido às epistemes que surgem, sim, nos movimentos sociais. E eu acho que é muito interessante provocar isso em função justamente dessa mobilização, que é o tema da mesa, que o cidadão comum pode ter num movimento que em algum momento foi chamado de movimento punk, ou movimento das ONGs nos anos 90, com empreendedorismo social. Hoje tem diversos outros nomes e a gente está chegando aí com os makers que a Silvana trouxe.